Livro do profeta Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe roubam ou lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Novamente. Verso 8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Até aqui. Senhor, nós somos gratos a Ti por poder ter um lugar onde falarmos do Senhor e nos reunir, Senhor, livremente. Senhor, isso é um grande privilégio que, ao longo da história, temos visto ser tirado de muitos dos Teus filhos. Mesmo assim, eles se mantiveram firmes, porque não há como se perder de Ti. Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Somos gratos porque podemos abrir Tua palavra com essa liberdade e podemos considerar as coisas do alto, Senhor. Isso é muito bom. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, escreve, Senhor, a Tua palavra nas tábuas dos nossos corações. Sobre os assuntos que nós temos considerado, nós Te pedimos o Teu socorro, porque queremos viver uma vida para Ti. Porque não temos nem para onde fugir, Senhor. Depois que Te conhecemos, descobrimos que Tu és o único que nos pode conduzir. Tu és o bom pastor. Nós antes andávamos como ovelhas desgarradas e fazíamos, Senhor, tudo aquilo que vinha aos nossos pensamentos. Estávamos perdidos e desviados de Ti, mortos em pecados e delitos. Ajuda-nos, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida. Que Teu Espírito Santo fale conosco, aos nossos corações, que possamos avançar no conhecimento do Senhor e na prática da vida que é, Senhor, a vida que o Senhor mesmo nos concedeu. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje, dando continuidade a esse tema, eu gostaria de falar com os irmãos sobre essa questão das coisas que nos impedem de frutificar. Das coisas que nos impedem de dar fruto para Deus. E eu gostaria de falar de 4 palavras que vão levar com elas o sentido dessas coisas. A primeira é mistura, a segunda delas, desequilíbrio, a terceira, desperdício, e a quarta, mofo, velhice. Mistura, desequilíbrio, desperdício ou perda, dissipação. E por último, aquilo que está mofado ou velho. E essas 4 coisas estão no nosso texto aqui. Efraim se mistura com os povos. É como um pão que não foi virado. É uma coisa desequilibrada. Foi queimado só de um lado do forno. Estrangeiros lhe roubam a força, lhe roubam o tempo, lhe roubam os recursos, lhe roubam a sua capacidade, sua energia. E ele anda como quem não sabe. Também as cãs ou os cabelos grisalhos lhe vêm à cabeça e ele não percebeu. Ele não sabe. Nós temos falado sobre a vida frutífera e que ela é uma extensão da vida de Cristo que foi depositada por Deus mesmo nos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Falamos da origem dessa vida, que é o próprio Senhor Jesus.
Falamos do meio pelo qual essa vida se manifesta, que é também o Senhor Jesus, e com a finalidade, qual é a finalidade dessa vida? Que é para Ele mesmo. E semana passada nós falamos qual é o propósito da vida que nós recebemos. Qual o nosso propósito como frutos, aliás, como galhos da videira celestial, que é dar fruto. Você não tem outro motivo nem outro propósito para a sua vida a não ser dar fruto. Se você está ocupando lugar nessa terra sem frutificar para o céu, você está fora do propósito que Deus chamou você para exercer nessa terra, fora da sua função, fora do seu chamado. E hoje, irmãos, gostaria de falar então sobre as coisas que nos impedem de frutificar. E usando esse texto por base. A primeira delas é Efraim se mistura com os povos. Por que nós vamos usar esse texto conforme Romanos 5, aquilo que antes foi escrito, aliás, Romanos 15, para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela exortação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o Velho Testamento serve de lições preciosas para a nossa vida cristã. Está também em Hebreus capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 10. Efraim significa duplamente frutífero. Então, Efraim está perdido do seu propósito nesse tempo. E Oséias está o chamando de volta pela misericórdia de Deus. Então, possamos usar isso como um chamado para nós também. Através da palavra de Deus, a sermos exortados a voltar a cumprirmos o propósito para o qual nós somos chamados. Dar fruto. Falamos que nós temos que dar fruto, mais fruto, muito fruto, mais fruto ainda, para que Deus seja glorificado através de nós. Mistura, irmãos. Efraim se mistura com os povos. Eu gostaria de tocar em algumas coisas que mexem com essa questão da mistura. A primeira delas está lá em Deuteronômio, capítulo 22. Verso 9. Não semearás a tua vinha com duas sementes, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. A primeira palavra aqui é semente. Nós vamos tê-la como o próprio Senhor Jesus interpretou, como a palavra de Deus. A boa semente é a palavra de Deus. A semente impura, imprópria, imprecisa, irregular, que causa dano às nossas palavras. E o Senhor precisa nos ensinar a termos uma pureza na semente. Qual é a semente que verdadeiramente produzirá fruto? A palavra de Deus, falada no poder do Espírito de Deus. O que produzirá amargor, morte, frutos azedos, nossas próprias palavras surgidas ou do nosso coração enganoso. Então, às vezes nós somos assim, nós misturamos a palavra de Deus com as nossas próprias ideias. Isso é muito perigoso. Isso impede que nós demos fruto para Deus. Que o Senhor nos ajude. Nós possamos verdadeiramente ter a boca cheia da palavra de Deus e menos das nossas ideias. Qual é o princípio? O princípio é você considerar o seguinte: nunca responda o que você acha. Sempre responda o que a palavra de Deus diz. O que você acha é pouco ou nada importante. O que a palavra de Deus diz é aquilo que gera a vida. O que você acha que deveria ser, ou como deveria se conduzir as coisas na sua perspectiva, pouco importa. O que a palavra de Deus diz é aquilo que importa. É aquilo que é verdade. É aquilo que gera bênção. É aquilo que traz vida, se for falada no poder do Espírito Santo. Sem mistura. Então, quando alguém perguntar para você assim, o que você acha desse assunto? Fique preocupado com essa pergunta e o que você vai responder. Porque pode ser que você esteja misturando as suas ideias, suas concepções, suas filosofias, sua maneira de crer,
sua velha concepção que você recebeu dos seus pais com a palavra de Deus. Você está misturando sementes dos corações. Isso não vai ser bom, porque as suas ideias vão corromper aquilo que é a palavra de Deus pura e genuína e capaz de dar fruto. Então, irmãos, precisamos cuidar para que não sejamos como Efraim, que se mistura com os povos, né? Precisamos cuidar com isso. O texto diz: não semearás a tua vinha com duas sementes, duas espécies de sementes, nem a tua messe, nem não semearás, vou repetir, a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da tua vinha. Parece que muitas vezes nós estamos prontos a dar a nossa própria concepção sobre os temas. E somos especialistas nisso, né, irmãos? Aliás, a nossa geração é dos especialistas em tudo que não sabem nada, não é verdade? Sabem sobre tudo, mas não sabem algo sobre nada. Infelizmente. Eu já ouvi sobre isso. Aí eu vi um vídeo do Instagram de 30 segundos que a pessoa explicava de uma maneira muito sucinta, rápida, sobre isso, né? Que difícil, irmãos. Que difícil. Como nós precisamos nos atentar ao que a Escritura diz. E além disso, irmãos, precisamos atentar que a nossa boca, ela foi feita por Deus para ser canal de uma única coisa, a palavra de Deus. Como diz lá em Tiago, se os irmãos quiserem abrir, capítulo 3, ainda nessa questão da mistura. Capítulo 3 de Tiago é o capítulo da língua. Existe uma expressão no mundo que é jogar a conversa fora, né? Quem já ouviu? Não, eu só estou conversando aqui, eu gosto muito de conversar. E sobre que assunto nós vamos falar? Não tem problema, né? Vamos falar sobre diversos assuntos. Eu vou dar as minhas opiniões a respeito. A gente tem prazer nisso, não é verdade, irmãos? Muitas vezes. E no fim nós notamos que as nossas conversas sempre giram em torno de coisas fúteis, coisas sem valor, ou coisas que têm peso nenhum e que não dão nenhum, trazem nenhum benefício, nem produzem edificação. E perdemos nossos dias, nossas horas nessa prática. Tiago capítulo 3, que é o capítulo da língua, como os irmãos sabem, né? E que é por aqui que começa a nossa maturidade e a nossa capacidade de frutificar. Porque, irmãos, nós precisamos purificar o canal pelo qual o Espírito Santo vai tocar a vida das pessoas. E o Espírito Santo decidiu usar palavras. O Espírito Santo decidiu usar cada um dos filhos de Deus como instrumentos para tocar a vida dos outros. Deus decidiu soberanamente por esse propósito. E independente de nós, apesar de nós, ele decidiu usar os seus filhos para tocar a vida dos outros. E ele precisa ter liberdade em nós, irmãos. E precisa que nós não estejamos misturados. Precisa que as nossas palavras sejam puras. Precisa que a nossa linguagem seja pura. Precisa que nossa linguagem não tenha palavrões, palavras de baixo calão. Precisamos estar em pureza diante de Deus nessas coisas. Tiago, capítulo 3, verso 7. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. Veja, de uma só boca procede bênção e maldição. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E aqui segue o texto. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também, tampouco, fonte de água salgada pode produzir água doce. Então, aqui nós temos a mistura das palavras que edificam com as palavras impuras. As palavras de Deus são doces, como mel. São doces como o destilar dos favos. São preciosas. As palavras de baixo calão que muitas vezes nós usamos, os palavrões, o falar da vida alheia, o produzir contendas, o ter a prática de comentar sobre a vida dos outros e tocar com maldade na vida dos outros, são palavras amargas. Tiago nos dá um conselho. O conselho é o mesmo, em outras palavras. Você não pode semear duas sementes. Você não pode semear uma vinha com duas sementes. Não é conveniente que seja assim. Se a sua vida é o canal de Deus para transmitir a vida de Deus ao próximo, como você pode usá-la com coisas que não edificam? Então, por que nós somos muitas vezes impedidos de frutificar? Por que as nossas palavras têm tanta ineficácia, tanta falta de frutos? Por conta da mistura. Não é bom que seja assim. Precisamos estar ocupados em sermos como um recipiente onde Deus pode encher-nos até transbordar aos outros que estão ao nosso redor. Então, como nós dizemos, irmãos, nós não precisamos nos preocupar em frutificar. Isso vai acontecer naturalmente. Estamos cheios, transbordaremos daquilo que nós estamos cheios. Não estamos misturados. Nós não estamos contando piadas sujas com nossos amigos do trabalho. E quando alguém fala de Deus, nós trocamos uma chave na nossa cabeça e começamos com o evangeliquez, com o linguajar religioso. Nós não estamos ocupados com o mundo o tempo inteiro, e aí quando alguém tem uma dúvida sobre a palavra de Deus, e nós, como bons religiosos que somos, e conhecemos alguns versículos aqui e ali, trocamos a chave. Até agora nós éramos homens de negócios, ocupados em trazer lucros para nós mesmos. Agora trocamos a chave, nos tornamos religiosos. Não, é bom, vamos falar das coisas de Deus. Sempre é bom falar das coisas de Deus. O que nós estamos fazendo o tempo todo? Qual é o tempo que nós ocupamos semeando boa semente? E sendo uma boa semente da parte de Deus para esse mundo. Se nós temos mistura, irmãos, a mistura nos impede de produzir o nosso propósito nessa terra. Moisés continua dizendo também, não lavrarás conjunta de boi e de jumento. E aqui é uma segunda mistura. Eu poderia usar essas figuras para dizer, o boi é o servo, né? Uma figura do novo homem, né? Da nova criação. Um animal treinado para servir. E o jumento é o seu e o meu velho homem, né? Nas coisas de Deus, nas coisas dessa vida, para Deus, para a frutificação, não pode haver mistura. Na nossa resposta a Deus, devemos ser como o boi. Nós devemos tomar o jugo do Senhor Jesus. Né? Nós não devemos ser como cavalos ou mulas, que precisam de freios para que obedeçam. Precisamos ser como um boi bem treinado, pelo único que pode treiná-lo, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos frutificar. E ele diz mais, não te vestirás de estofos de lã e de linho juntamente. E aqui nós temos o trabalho
que é um suor natural, né? Representado na lã. Você já usou um casaco de lã? Você soa muito, né? É muito trabalho seu envolvido, muita força do próprio braço. Mas o linho são os atos de justiça dos santos na Bíblia. E nós, às vezes, misturamos, né? Estamos até tentando servir a Deus de alguma forma, mas sempre tem lã envolvida. E um tecido corrompe o outro. Um tecido estraga o outro. Certa vez o Senhor Jesus disse àqueles religiosos da sua época, ele disse, não se põe remendo de quê? Hã? Hã? Remendo novo em veste velho. Porque o remendo novo faz o quê? Faz romper a outra. Não se põe vinho novo em odres velhos. E tanto o odre velho como o pano velho representava aquela religiosidade da época dele. Morta, mórbida. Ele está dizendo, eu vim com um vinho novo. Eu vim com tecido novo, da nova criação. E não há como se misturar, né, com as tradições de vocês, com as coisas que vocês fizeram com a palavra de Deus. Vim apresentar a realidade da palavra de Deus. Essa que traz fruto. Essa é a boa vestimenta. Esse é o bom vestido. E nós não podemos fazer essas misturas, né? Todas as vezes, irmãos, que nós estamos trabalhando religiosamente alguma coisa que aparentemente é certa, mas apartado da vida de Deus, ainda que pareça tudo muito perfeito exteriormente, não há realidade nem vida. Para pouco serve, para não dizer para nada serve. Talvez os lugares mais bonitos que nós vemos nessa terra são os cemitérios. São muito embelezados, todos ornamentados com muitas flores e pinturas, assim, muito bonitos. Com jardins, não tem vida ali. Só morte, só destruição. Então, nada de tecido velho em veste nova. Que nós possamos verdadeiramente nos livrar das misturas, não misturar a palavra de Deus com as nossas ideias, não misturar as coisas que saem da nossa boca que deveriam ser vida, as nossas palavras, com palavrões, coisas de baixo calão, piadas, conversas que não levam a lugar nenhum. Não misturar no serviço a Deus o velho homem com seus feitos, como um jumento que é sempre rebelde contra Deus, dando coices contra Deus. Também não colocar a força do nosso próprio braço nas coisas de Deus. Muitas vezes nós nos perdemos de Deus na obra de Deus. Sabe quando isso acontece? Quando nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos com as coisas de Deus. E as coisas religiosas se tornam jargões para nós. Quantas vezes você já ouviu da ceia? Quantas vezes você já ouviu a palavra aleluia? A palavra glória a Deus? A expressão servo de Cristo? Será que nós já consideramos as consequências dessas coisas? O significado, o sentido, a realidade por trás dessas palavras? Ou nós estamos tão acostumados com elas que nós esvaziamos? Nós temos o evangeliquez, né, irmãos? Essas expressões cristãs, evangélicas, é quase como um idioma de um estado, né? Nós conhecemos os paranaenses por sua linguagem, os gaúchos por sua linguagem, os catarinenses por sua linguagem, os paulistas por sua linguagem, os evangélicos por sua linguagem, né? E muitas vezes, eles só têm a linguagem, eles só têm a aparência, mas não têm realidade. Então, essas coisas nos impedem de frutificar. Ainda no texto de Oséias, então, poderíamos falar muitas coisas sobre isso, irmãos. A segunda parte é Efraim se mistura com os povos, é como um pão que não foi virado. Desequilíbrio.
precisamos, em Cristo, pedir que o Senhor nos torne equilibrados. Nós somos extremamente desequilibrados. Por exemplo, muitas vezes, irmãos, nós tendemos, ou quase sempre, para algum extremo, até doutrinário. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque a palavra de Deus ela tem paradoxos que nos ensinam a ser equilibrados. São paradoxos, até mesmo doutrinários, né? Vou dar um exemplo para os irmãos. A própria doutrina que se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz sobre ela mesma, que é palavra escrita por homens. Homens santos escreveram a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz sobre ela também que ela é palavra de Deus. Então ela é palavra de Deus, escrita por homens santos, movidos pelo Espírito de Deus. Muitas vezes, nós enfatizamos o fato dela ser a palavra de Deus e a divinizamos, esquecendo que ela foi escrita em linguagem humana, com figuras de linguagem, com expressões caracterizadas pela época dos escritores, segundo as suas capacidades, dentro da esfera contemporânea deles mesmos, em um idioma, com expressões idiomáticas. Tudo isso está por trás do que? Palavra de homens, né? Linguagem humana. Deus decidiu falar conosco através de linguagem humana. Deus decidiu que fosse assim. Para quê? Agora você tem uma atividade a ser feita. Você precisa orar, porque é palavra de Deus. Você precisa reverenciar a Deus e se entregar a Ele para que possa compreender a sua palavra. Mas também você precisa aprender o português, você precisa aprender a interpretar um texto, você precisa aprender a ler as figuras de linguagem, os diferentes tipos de texto, como se lê eles. Ela é palavra de Deus, mas foi escrita em linguagem humana. E você precisa aprender a ler linguagem humana. Não é assim, irmão? Senão você é um homem e uma mulher desequilibrado. E você fica perdido. E você fica, por exemplo, se por um lado você diz, é palavra de Deus. Aí você diz assim, eu nem vou estudar, porque se é palavra de Deus, Deus vai me dizer o sentido dela. Você fica esperando um anjo trazer para você o sentido. Não é assim? E você fica orando, Senhor, me mostra o sentido. O Espírito Santo está dizendo assim, estuda, deixa de ser preguiçoso. Pelo menos vai ver o que significa essas palavras. Vai procurar entender a intenção do autor. Foi eu que inspirei ele a escrever. Eu direcionei, eu coloquei as minhas palavras nele. Eu o fiz escrever essas palavras. Procure entender. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Desequilíbrio. Desequilíbrio doutrinal. Muitas vezes, e nós vemos isso ao longo da história, diversas vezes, os irmãos lutando por uma doutrina, né? Eles colocando coisas da Bíblia, verdades, umas contra as outras. Verdades que trazem equilíbrio. Né? A palavra de Deus diz que do Senhor pertence a salvação. Não é assim? Essa é a soberania de Deus na salvação. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que creram foram contados juntamente com os filhos de Deus e são povo de Deus. E é responsabilidade que todo homem se arrependa e creia no Evangelho. Né? E ao longo da história, os irmãos têm, por ora, enfatizado a responsabilidade humana e ficam desequilibrados. E por outro lado, alguns enfatizam somente a soberania divina e também ficam desequilibrados. Porque essas coisas são como os dois trilhos sobre o qual a nossa vida cristã anda em cima. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós vamos estar no céu porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós vamos estar no céu porque cremos no Senhor Jesus. E ambas as coisas são verdades. Deus trabalha em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. São verdades que aparentemente parecem opostas. Aparentemente parecem opostas. Porque se Deus faz tudo, o que eu preciso fazer? E se eu faço tudo, para que existe? Para que Deus precisa intervir com alguma coisa? Às vezes você diz assim, já ouvi muitos irmãos dizer assim,
Deus já disse o que é para fazer, então deixa que a gente faz a nossa parte. Você tem esse hábito? Mas a Bíblia diz, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então toda a nossa suficiência vem de Deus, né? Como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 9. Ele disse, antes eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Em todas as coisas, irmãos. Eu vinha dizendo para minha filha e para minha esposa no carro que eu estava lendo um livro de Andrei Murrow. Como é que é, filho? Murrow. Estava lendo um livro dele sobre o dinheiro. E lá ele expunha a questão da viúva pobre, que diz que Jesus disse sobre ela deu 2 moedas, mas Jesus disse sobre ela que ela deu mais do que todos os ricos que depositavam grandes quantias naquele gasofilácio. Então foi Jesus que disse que ela deu mais do que todos eles. Não fui eu, né? Me perdoem os matemáticos de plantão, né? Porque grandes quantias são maiores do que 2 moedas. Mas para Jesus, não. 2 moedas foram maiores do que grandes quantias. Não é? E aí sabe o que ele disse, irmão, sobre isso? É bem interessante, porque toca o nosso assunto do desequilíbrio. Ele disse assim, Deus é o Deus que recebe as nossas ofertas. Como um pai que deu tudo que o filho tem a ele. E depois recebe dele o presente que ele comprou com o dinheiro que o pai deu. Não é assim que acontece com os nossos filhos quando são pequenininhos? Pai, eu queria te dar um presente. Aí você dá um valor para ele. Todo aquele valor é do pai. E o filho lhe dá um presente com o recurso que o pai deu para ele. E o pai recebe aquele presente com toda alegria, porque é uma expressão de amor e gratidão do filho para com ele. Mas todo o recurso era do pai. Assim funciona com Deus. Deus nos deu todas as coisas. Aliás, irmãos, Deus nos deu todas as coisas que todos os homens têm. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há e todos os que nela habitam. E agora eles devolvem alguma coisa para ele, como uma criança que recebeu tudo do pai e devolve para ele, tendo ciência que tudo que ela tem provém dele mesmo. E como uma expressão de gratidão e amor por ele. Os irmãos estão entendendo? Em sua soberania, Deus concedeu-nos ter coisas. Nossa responsabilidade é responder graciosamente a ele com coração voluntário e doador, demonstrando o nosso amor a ele através da nossa doação. Doando a nossa vida, nosso tempo, porque tudo pertence a ele. Isso é equilíbrio. Desequilíbrio é quando alguém pensa que é dono daquilo que está em sua posse. Por isso que Lucas 12, como eu menciono para os irmãos, chama aquele homem de louco, né? Porque se ele soubesse que era de Deus, ele tinha repensado o que fazer com o que era de Deus e devolvido a Deus o que lhe era devido. Aquela viúva deu tudo o que tinha, todo o seu sustento, porque conhecia que tudo vinha de Deus e Deus era capaz de sustentá-la por toda a sua vida. Por isso ela deu mais do que todos aqueles ricos que depositavam grandes quantias. Porque a Bíblia diz que eles davam do que lhes sobrava. Ela deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Para os homens importa quem dá. Para Jesus importa o que dá. Para os homens importa quanto dá. Para Jesus importa como dá. Com um coração voluntário, contrito, agradecido, reconhecendo que veio tudo dele, está devolvendo a ele uma oferta de amor e gratidão. Isso é equilíbrio, irmãos. Precisamos ter equilíbrio doutrinário. Não precisamos estar em nenhum dos polos opostos. Podemos estar com um pé em cada um deles, né? Existe o perigo de nos tornarmos liberais demais e beirarmos a libertinagem. Porque a Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Mas também diz, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, mas sede servos uns dos outros pelo amor. Então, irmãos, percebe a outra banda da moeda? Então, se às vezes nós queremos dizer tudo isso é legalismo, chega uma hora que orar é legalismo, agradecer pelo almoço é legalismo,
Dar graças a Deus é legalismo. Reunir é religiosidade. Estar com os irmãos é religiosidade. Vir nas reuniões da igreja é religiosidade. Orar é religiosidade. Estou livre em Cristo. E não percebe que está sendo enganado e é escravo da própria carne, paixões e prazeres. Por outro lado, irmãos, pode ser que a gente não saia do local de reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tente viver uma vida toda regrada, tudo certinho, na força do nosso próprio braço, oferecendo a Deus a nossa vida, mas na nossa própria força, sem perceber que nós não temos realidade espiritual nenhuma. Somos legalistas. Somos retos como um cano de espingarda e vazios como um cano de espingarda. Somos desequilibrados, não temos vida interior. Então podemos estar caindo para um lado e assim nós nos tornamos juízes de todos os homens. O irmão não apareceu, o irmão não fez, o irmão não... Por que o irmão não está aqui? Ele já tira um papel do chão pensando por que o irmão não tirou o papel do chão. Esse é o legalista. Ele sempre se movimenta dessa forma. Ou por que ninguém agradece quando alguém faz alguma coisa? Ou por quê? Nota-se perfeitamente que alguém assim não está oferecendo as coisas a Deus, mas a si próprios. Porque está esperando a gratidão dos homens. Ou está fazendo para o outro, não para Deus. Está esperando alguma coisa de homem. Não espere nada de mim, irmão, porque eu sou um homem caído. Salvo só pela graça de Deus. Não espere nada dos irmãos. Faça as coisas para o Senhor com coração voluntário. Não seja desequilibrado. Não seja como um pão que não foi virado. Que por um lado está estritamente ligado ao legalismo, a fazer tudo certinho. Por outro, só não tem realidade nenhuma interior. Às vezes a gente quer produzir isso nos nossos filhos, debaixo de lenho. E na verdade a casa tem que ter ordem, Tem que ter uma lei que rege a casa. Só que muitas vezes ele não vê vida no pai e na mãe, então não produz nada. Os irmãos estão me entendendo? O importante é produzir vida. A efetividade está na manifestação da vida e não em atitudes exteriores. Você pode parecer todo certinho exteriormente e todo morto interiormente. Se Cristo não se manifestar, não vai ter realidade nenhuma. Então, soberania de Deus por um lado, glória a Deus. Responsabilidade nossa por outro, glória a Deus também. Deus, obrigado porque tu me escolheu, graças te dou. Deus, obrigado porque eu te escolhi, graças te dou. Porque no andar de baixo aqui é assim que funciona. Quem são os salvos? Aqueles que creram. Quem são os salvos? Aqueles que Deus escolheu. É assim que funciona. São salvos. Serão tratados por Deus, são filhos de Deus. E não há problema nenhum nisso. E muitas vezes os escritores do Novo Testamento demonstram essa verdade. Vocês devem se esforçar o máximo possível, a Bíblia diz. Quando vocês se esforçam o máximo possível, vocês percebem que é Deus operando em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É a graça, não minha, não sua, a graça de Deus, trabalhando juntamente com você. Amém, irmãos? Desequilíbrio, coisa que impede de frutificar. Às vezes há desequilíbrio no serviço, irmão. Muitos são ativos no servir a Deus. Estão 24 horas trabalhando. Outros são passivos. Nós temos essa figura em Marta e Maria. Não é assim? Maria está sentada aos pés do Senhor. Marta está agitada, com muitos afazeres. O que acontece? Marta está ocupada com Maria. Senhor, não te importas que ela me deixe a servir sozinha? Manda que venha ajudar-me. Jesus diz para ela, Marta, 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 andas ocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Aí a gente lê e diz, eu quero ser como Maria, Senhor. Ficar sentado aos teus pés, pensando que estar assentado aos pés do Senhor é estar sentado numa rede, ouvindo pregações, considerando as coisas de Deus, sem fazer nada, inerte.
Não é não, irmãos. Quando a gente continua lendo o Evangelho de João, a gente vê que ela é a mulher que quebra o vaso de alabastro e derrama precioso perfume sobre o Senhor. É a mesma Maria, né? É ela. Agora ela está trabalhando. Será que ela está numa posição de Marta? Agora está trabalhando. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? São dois aspectos do serviço. Se você ficar por um lado, você vai ficar desequilibrado. Você precisa dos dois aspectos. Não é? Você precisa ser um pão virado. Você é muito ativo, você precisa aprender que todas as coisas começam com Cristo. Em Cristo. Os irmãos estão me entendendo? No impulso da vida que Ele coloca dentro do coração do irmão, da irmã. Você é muito inativo, você gosta de ficar muito quietinho, talvez você precise ser puxado para o serviço. Existem coisas que Deus já ordenou que nós fizéssemos nessa terra. Pregar o Evangelho é uma delas. Ganhar os perdidos, edificar-nos uns aos outros. Não são coisas que um anjo vai descer do céu e dizer para você, agora você faça isso, meu filho. Não, ele já disse. Jesus já disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho predito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor já disse, Ele já te deu a ordem. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos os braços de Deus, as pernas de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, para a serviço de Deus e na força de Deus, servimos os homens dessa terra. Então ele já disse o que ele espera de nós. Ele já nos ordenou o que devemos fazer. Mas também nos disse que todas as coisas nascem nele e que nós devemos primeiro servir diante de Deus para depois servir os homens no poder de Deus. E aqui estão Marta e Maria, né? E Deus vai usar como se Lázaro para virar o pão de Marta e virar o pão de Maria. Precisa de cruz, precisa de morte do eu, para que possa ter o pão virado por Deus. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude. Muitos gostam de trabalhar, então vamos fazer a igreja dos evangelistas. E outros gostam de ensinar. E nós vemos grupos de irmãos grandes que se reúnem há muito tempo, que não têm mais do que 20 ou 30 irmãos, quando muito, porque eles não pregam o evangelho. Estão ocupados só com ensinar, ensinar e ensinar. Mas não estão ocupados em anunciar as boas novas do reino de Deus, a pregar arrependimento, a fé em Cristo Jesus e levar os homens a crerem em Cristo e serem salvos, ser transformados e virem para o corpo de Cristo, que é a igreja, para então serem edificados. São dois lados da mesma moeda, irmãos. Se nós não temos percebido isso, estamos desequilibrados. Amém? Por exemplo, irmãos, outro aspecto do desequilíbrio. Muitos no Brasil têm se dito cristãos de direita, outros se dito cristãos de esquerda, outros se dito cristão de centro. Você é um cristão de onde? Porque no Brasil as pautas de direita estão falando de família, bons costumes e essas coisas, você se diz um cristão de direita? Mas tem lugar que as pessoas da esquerda, vamos dizer assim, são pessoas que pregam a família, os bons costumes, etc. Não aceitam coisas como linguagem de gênero, são de esquerda, em outros lugares do mundo. Aí nesse lugar você seria um cristão de esquerda. Você não é um cristão de direita, você não é um cristão de esquerda, você não é um cristão de centro, você é um cristão. E isso basta. Porque Jesus disse que você tem que cuidar dos pobres. E que sempre teriam pobres conosco. Que nós deveríamos servir a igreja, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, dar esmolas, não esquecer de fazer o bem. Isso são pautas no Brasil apropriadas pela esquerda. Não é? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Só que
Esses governos humanos, a Bíblia chama de bestas, monstros, coisas horríveis, porque não são a realidade do que Deus esperava e o que Deus quer para os seus filhos. Um teólogo moderno diz que dizer que o evangelho se resume a ajudar os pobres é transformar suco de laranja em suco. Que dar dinheiro aos outros é o evangelho, é transformar suco de laranja em suco. Por quê? Porque os irmãos repartiam as suas coisas entre si voluntariamente, movidos pelo Espírito Santo em seus corações, e não por obrigação, não por alguma determinação do Estado. Esse evangelho de redenção social não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é o evangelho que transforma os indivíduos para que juntos possam viver em comunhão e comunidade, voluntariamente cooperando uns com os outros e ministrando a vida de Cristo uns aos outros. Isso envolve várias coisas nos aspectos individuais, familiares, sociais, que muitas vezes você vai ser taxado como um cristão de esquerda ou de centro. Mas quando você falar de a pessoa ser livre para escolher suas coisas e ter seus negócios e trabalhar, o que a Bíblia também diz, e produzir para a glória de Deus, aí você vai ser taxado de cristão de direita. Mas a Bíblia não fala de cristão de esquerda, de direita, a Bíblia fala de cristão, um homem que é como Cristo, introduzido pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Isso são coisas desequilibradas. Por isso que no Brasil nós temos visto cristãos adorando homens, como se fossem os salvadores do mundo, seja de um lado ou do outro. Talvez por isso que, de alguma forma, o Papa que foi escolhido nesse exato momento é um Papa de centro, né? Porque talvez os poderosos do mundo pensam, parece que o mundo está meio louco, né? Entre os extremos. E até os homens do mundo, muitas vezes, são mais sábios que os cristãos. E aí eles pensaram, como é um líder que influencia muitas coisas no mundo, vamos trazer alguém mais equilibrado, né? Que fala de coisas sociais, mas também é a favor da família. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Sabe o único lugar que tem verdadeiro equilíbrio, irmãos? Em Cristo. Ele é o equilibrado. Nós vamos ser equilibrados a partir de agora. Não vamos ser. Nós somos totalmente desequilibrados em nós mesmos. Só Cristo em nós pode trazer um verdadeiro equilíbrio. Só Cristo vivendo em nós podemos ter uma vida verdadeiramente equilibrada. Verdadeiramente equilibrada em Cristo, no poder do Espírito Santo. Ele foi totalmente equilibrado. Em torno dele estava Simão o Zelote, que era como se fosse um xiita, um terrorista. E estava Mateus, o publicano, né? E Cristo no meio. Os zelotes eram os sicários, os homens da adaga, que eles sabiam matar alguém na multidão sem que ninguém percebesse. Eles envolviam a pessoa e esfaqueavam aquela pessoa e saíam. Agora você imagina Simão o Zelote olhando para Mateus, o publicano, alguém que era considerado um ladrão do povo, que vendia os seus irmãos para o poder de Roma e ganhava dinheiro com isso, né? Jesus está no meio. Jesus é aquela cana central do candelabro, que coloca os dois juntos, colocou os dois juntos entre os discípulos e salvou a ambos. E a partir daquele momento, eles não eram mais de esquerda e de direita, eles eram cristãos. Tudo que a Bíblia dizia que deveria ser aquilo que um cristão é, eles buscavam no poder de Deus serem. E foram esses homens que transformaram o mundo. Foram eles. Não foi nenhum político se dizendo o salvador da pátria. Nós reconhecemos um único salvador do mundo, o Senhor Jesus. Ele é o único homem perfeito, equilibrado. Precisamos estar nele, senão nós estamos aí nessas loucuras e batalhas, seja de qual área for, irmãos. Como é que nós não vamos estar nos degladiando com nossas esposas em casa?
quando Cristo reinar sobre nossas casas. Ele é o homem equilibrado. Ele é o varão medida de Deus. Quando que nós vamos ser bons patrões, bons funcionários, bons filhos e pessoas adequadas na sociedade em que vivemos? Quando Cristo reinar sobre as nossas vidas e se manifestar através de nós. Ele é o equilibrado, irmãos. Ele é aquele que recebeu o selo de aprovação de Deus. Nós somos totalmente desequilibrados, irmãos. Nós temos foco numa coisa e esquecemos da outra. Nós não somos capazes, muitas vezes, de cuidar de dois assuntos ao mesmo tempo. Uma vez foi perguntado que características o irmão George Miller tinha do Senhor. Qual mais se destacava? E os obreiros dele disseram que, quando se sentava na frente dele, ele era um homem muito ocupado. Mas disse que quando sentava na frente dele, parecia que Jesus estava te ouvindo. Porque todo o tempo dele era para você. Aquele pequeno tempo era seu. Toda a atenção dele. Ele não estava envolvido com mais nada. Era uma característica de Jesus nele. Se havia uma característica de Jesus nele, além de tantas outras, essa era uma que se destacava. Qual é a característica de Jesus que se destaca em você? Em mim? Em que você percebe na sua vida e na minha vida que nós já nos tornamos parecidos com Cristo? Em uma pequena medida. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveriam provas para te condenar? Haveriam provas que dissessem, por essas provas, irrefutavelmente, ele era um cristão. Ele era alguém parecido com Cristo. Entre elas, a linguagem dele era uma linguagem adequada, sem mistura. Na boca dele não havia outras coisas, havia Cristo. Esses dias eu ouvi uma mãe perguntando a um pastor, assim, o que eu devo fazer? A minha filha disse que ele não quer mais eu na casa dela, porque eu falo de Cristo e ela não quer que fale de Cristo na casa dela, e eu amo a minha filha e quero estar na casa dela. Aí, o senhor não acha que eu devo ir lá e não falar de Cristo? Aí ele disse assim para ela, irmã, é uma pergunta que me deixa muito constrangido. Por quê? O que eu tenho para falar se não ser Cristo? Vou falar sobre o quê? Se Deus fez o órgão da minha língua, minha boca, todo o meu sistema para me comunicar, para falar de Cristo, eu não poderia frequentar essa casa, o pastor disse para ela. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Aí, essa pessoa, irmão, quando ela fosse julgada por ser um cristão, se ia dizer sobre ela, essa pessoa, por essas provas aqui, é um homem Cristo. A conduta dela, os olhares dela, o ouvido dela, os olhos dela, as mãos dela, a boca dela, prova as atitudes dela, as reações dela, as ações e as reações dela, provam que ela é uma cristã e deve ser condenada por isso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós mudamos a nossa conduta para agradar os outros e nos tornamos semelhantes aos ambientes que nós frequentamos. O Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. O cristão é um cristão equilibrado em Cristo, autêntico. Ele não precisa ser como um chuchu que pega gosto de onde ele está para agradar alguém. Ele pode ser ele mesmo em Cristo. E muitas vezes isso vai nos levar a dizer não. Muitas vezes isso vai restringir algumas relações. Muitas vezes. Muitas vezes vai restringir o ambiente em que nós andamos, as pessoas com quem falamos. Muitas vezes. Então nós vamos nos tornar pessoas antipáticas e anti tudo, e nós vamos ter que viver aonde? Vamos para o deserto? Não, não significa isso, irmãos.
As pessoas que se incomodam com um cristão genuíno são pessoas que amam as trevas. E se elas amam as trevas, você não vai ser uma boa companhia para elas. Porque a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprová-las. E sabe, não é reprovar dizendo assim, isso aí está errado, isso aí é antibíblico, isso aí, a Bíblia não diz assim. Não, não é, isso é ser chato. É que a sua presença, por causa da sua atitude, do seu se portar, do seu comportamento, da sua espiritualidade, da sua realidade interior, causa problemas. Você é uma coisa fora do lugar para ele, para ela, no lugar onde você está. Porque você é luz onde está, porque Cristo está em você. E essa luz que está em você, a gente estava vindo para cá, irmãos. E havia um céu todo nublado e um raio de sol se erguendo e rompendo aquelas nuvens escuras. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é o poder da vida interior, o poder da luz. A gente não precisa se misturar com os outros. A gente não precisa ser desequilibrados. A gente pode ser cristãos em Cristo, genuínos, e a nossa presença manifestar a presença de Cristo. São coisas de valores eternos, irmão. Irmã. Será que nós estamos pensando sobre isso? Em terceiro lugar, desperdício. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. A ideia é não perca tempo. Sabe como é que é, irmão? Sim, nós estamos tentando fazer as coisas para Deus. Mas há muitos gentios, estrangeiros. Isso envolve as coisas do mundo, nosso trabalho, muitas vezes, as nossas companhias. E nós estamos em intensa atividade com essas coisas. O que elas estão fazendo conosco? Estão nos comendo o tempo. Estão roubando as nossas forças. E quando nós queremos nos dedicar a Deus, já não resta mais nada. Tudo para o mundo, as sobras para o Senhor. Tudo para o mundo, as sobras para o Senhor. Estrangeiros lhes roubam o tempo. Estrangeiros lhes roubam a força. O contrário disso que é, irmão? Remir o tempo. Aproveitar as oportunidades. Estar ocupado com aquilo que verdadeiramente tem peso eterno. Estar ocupando a vida sem desperdícios. Não desperdiçar os minutos. Eles são mais valiosos do que o ouro e que a prata. Não permitir que nenhuma espécie de distração mundana nos faça se distrair de Cristo. Se ocupar com coisas que não são de Cristo. Roubar nossos bens mais valiosos, entre eles é o tempo. Roubar nossos recursos. Roubar os nossos pensamentos. Roubar as nossas afeições. Estrangeiros lhes roubam. Era assim que acontecia com Efraim. Ele se misturava com o mundo e por isso tomava a forma do mundo e por isso respondia conforme o mundo e por isso perdia suas forças e era infrutífero. Desperdício é uma coisa que nos faz ser infrutíferos. A falta de diligência nos faz ser infrutíferos. O não remir o tempo nos faz ser infrutíferos. Faz desperdiçar os dias. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Amém, meus irmãos? O que diz Efésios capítulo 5? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que mais diz lá, irmãos? Portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não como nécios, e sim como sábios. A falta de senso, irmãos, a falta de coerência de pensamento, é a necessidade. E como ela se expressa? Qual é a evidência dela? É desperdício de tempo. A sabedoria, como se manifesta? No uso adequado do tempo. Usando o tempo para as coisas que são proveitosas. Caso contrário, os estrangeiros estão roubando a nossa força. E sabe o que acontece, irmãos? Nós não temos percebido. Hoje eu estava pensando que deu um problema na minha máquina essa semana e eu passei a semana inteira resolvendo. Eu perdi a minha semana inteira resolvendo aquilo. Eu não ganhei aquele tempo. Eu perdi momentos preciosos da minha vida com Deus. Coisas que nunca mais eu vou experimentar, porque eram para essa semana. O mundo me roubou as forças. O mundo me roubou o tempo. O mundo me roubou a comunhão com Deus. Os problemas que eu criei para mim roubaram meu tempo. Os problemas que eu achei que eram problemas, porque 98% dos nossos problemas nunca vão chegar a acontecer. Os irmãos sabiam disso, irmãos? 98% das nossas ocupações e preocupações da nossa mente nunca ocorrerão. Mas é com elas que nós temos nos ocupado e elas, através dos enganos do diabo, têm nos roubado a nossa força. Não é verdade? Pense em alguém que tem medo de avião. Alguns têm. Fobia. Né? Ele vai voar de avião. Ele perde a saúde dele a cada hora que se aproxima o voo. Não é assim? Aí ele entra no voo, está lá suando frio, está depositando uma carga sobre o seu sistema digestivo, pode ser que vai desenvolver uma úlcera, né? Pode ser que vai desenvolver uma gastrite, até um câncer, porque está depositando toda aquela química sobre o seu sistema digestivo. Você entra no avião, suando frio, aterrorizado, trêmulo, segurando na poltrona e ao redor, olhando para um lado e para o outro. O avião voa, sobe, desce, ele sai dali, tranquilo. É assim? Aconteceu alguma coisa? Ele ocupou a semana inteira dele com aquele medo. Não foi assim? Talvez o mês inteiro. Talvez ele programou a passagem, desde que comprou a passagem, estava sofrendo. E a gente conhece muitas pessoas que são assim. Aconteceu aquilo que estava nas preocupações dele? Não. Ele desperdiçou o tempo dele? Sim. Alguém roubou o tempo dele? Roubou. Ele deixou de edificar para o Senhor por causa das suas preocupações? Sim. Seus pensamentos estavam embaralhados? Sim. Ele estava confuso? Sim. Ele foi incapaz de tomar boas decisões? Sim. Sim. Isso é desperdício. Estrangeiros lhes roubam a força e eles não sabem. Satanás é um especialista, irmãos, em roubar a nossa força. Ele se alimenta do pó da natureza caída humana. Ele é um especialista nisso. Os irmãos estão percebendo, irmãos, como isso é importante? Por que nós não frutificamos? Porque as nossas ocupações não dizem respeito a Cristo, mas às coisas dessa vida, aos nossos próprios afazeres. Não estamos ocupados com a glória de Deus, estamos ocupados em resolver os problemas que não vão acontecer. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Quantas vezes você já se ocupou com problemas que não vão acontecer? Os jovens, com quem que eu vou casar? Será que eu vou me formar? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou ter um bom emprego? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é assim que a Bíblia diz? Faça cada ansiedade um motivo de oração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente
e o vosso coração em Cristo Jesus. Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajudam os celeiros. O Pai Celeste as sustenta. Olhem para os lírios do campo. Irmão, mas tu não sabe, eu não fechei o negócio que eu estava esperando. Hã? E dá até uma fobia, porque será que não vai ligar? Será que não ligou? Não ligou. Não ligou? Não ligou. Não ligou? Não ligou. Mas não ligou? É assim ou não é, irmão? Estrangeiros lhes roubam a força. E ele não sabe. Porque ele está anestesiado. Ela está anestesiada com as preocupações dessa vida, com os cuidados das riquezas, que abafam a palavra e fazem com que ela se torne infrutífera. Esses são os espinhos da parábola do semeador. Os cuidados dessa vida e as fascinações das riquezas e as demais ambições sufocam a palavra, a ideia concorre juntamente com ela, fazendo com que ela se torne infrutífera. Então não desperdice o seu tempo. Não desperdice sua vida. Não perca a sua vida. Viva para a glória de Deus. Hoje a gente está ouvindo o hino, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. De todas as coisas que andei fazendo, de todas elas, quase todas elas, me arrependi. A única decisão que jamais, por toda a sua vida presente, futura e eternidade, você há de se arrepender, é amar a Cristo. É ter recebido a Cristo. É ter aceitado a Cristo. É viver pela vida de Cristo. Essas coisas, delas jamais nós vamos nos arrepender, irmãos. Amém? E a última palavra é mofo. Velho. O texto diz assim: também as cãs já se espalham sobre ele e ele não sabe. O irmão Watmani, ele faz uma diferença na interpretação bíblica entre os cabelos brancos e os cabelos grisalhos. E é muito interessante, porque a gente vê isso na prática. A gente vê pessoas de cabelo branco e sem nenhuma sabedoria. Elas envelheceram na idade, mas não amadureceram na fé. Cristãos assim. E a ideia é justamente essa, em certo sentido. Você se tornou velho na fé, mas você não é alguém maduro em Cristo. E a pergunta é, quantos anos nós já congregamos? Quantas vezes nós já ouvimos as coisas? E elas não surtiram efeito nenhum sobre nós. Nós não precisamos que ninguém nos diga onde estão os textos. A gente vê os jovens, né? Menos habilidosos. Tem gente que só numa puxada já... Mas a pergunta é, quanto da sua velhice ela veio com sabedoria divina? Com desenvolvimento em Cristo? Com realidade interior, com maturidade. E a maturidade se manifesta no discernimento entre tantas outras coisas. Na capacidade hábil em Cristo de tomar boas decisões segundo a vontade de Deus, escolhendo pelo bem e abstendo-se de toda forma de mal. Quando nós, mais velhos, olhamos para a nossa vida, vamos descobrir que pouca sabedoria nós nos encontramos muitas vezes, né? Porque em nossas decisões, nós vemos o quanto nós escolhemos por nós mesmos e não por Cristo, o quanto nós deixamos de fazer para Deus e fizemos por nós mesmos, o quanto nós erramos e o quanto faltou-nos sabedoria. E daí nós oramos, Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me da sabedoria que é do alto, pura, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Faz-me ter discernimento para escolher pelo bem e me abster de toda forma de mal, para que eu possa, pelo exercício das faculdades, amadurecer. E não ser mais um menino, mas ser um homem que é capaz de não precisar de ajuda, mas poder ajudar os outros em Cristo.
Os que têm as cãs brancas sem entendimento, irmãos, são aqueles que ainda na sua velhice até mesmo incomodam os irmãos com problemas de primeira ordem, coisas que já eram para ter sido passadas adiante, porque voltaram a reprovar nos seus testes e precisam repeti-los diversas vezes e não amadurecem e não avançam adiante. Não é assim? São cães sem entendimento. São cabelos grisalhos sem sabedoria. Sem sabedoria. Isso é uma das coisas do velho e do mofado. Mas outra dessas coisas que eu gostaria de citar para os irmãos dentro desse velho é que sempre devemos apresentar coisas vivas. E a nossa tendência, irmãos, com a capacidade que Deus nos dá mental, é nos acostumarmos com as coisas de Deus e se vamos pregar, não se preocupe. Já sei certinho o que eu vou falar. E com o tempo vai passando e vai criando uma habilidade. E se torna quase que uma profissão, né? Ah, para isso eu respondo com isso. Para isso eu respondo com isso. Não adianta de nada, irmão. São coisas verdadeiras. Existe uma grande gama de coisas verdadeiras entre os santos católicos. E muitos padres católicos afirmam questões doutrinárias claramente, sem nem serem convertidos, sem nem terem nascido de novo. Questões sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a encarnação, porque eles leem os pais da igreja, que eram crentes nascidos de novo, que Deus usou para ser bastiões dessas doutrinas, e reproduzem exatamente o que eles dizem. São coisas mofadas, coisas velhas, coisas sem vida, sem realidade. Sem realidade interior. O Senhor quer que nós sempre tenhamos pão fresco, pão da vida, coisas novas, realidade espiritual, sempre. Aquilo que era de ontem ficou para ontem. A porção de hoje é outra. Precisa ser nova, se não renovada. A palavra rema, uma vez foi rema, precisa ser refalada. Precisa ser renovada. Precisa ser reproduzida novamente. Repetida por Deus, que dá a vida a todas as coisas, para que daí seja ministrada com vida. Amém, meus irmãos? Senão nós apresentamos pão mofado para as pessoas. E somos como aqueles que servem coisas velhas sem se perceber. Não é assim? George Whitefield foi um homem que pregou mais de 3.000 vezes um sermão sobre você precisa nascer de novo. Mais de 3.000 vezes. Ele andava de cidade em cidade. Alguém pode dizer, na 100ª vez ele sabia de cor. Não é assim? Ele poderia pensar assim, eu já preguei 100 vezes esse mesmo texto. O texto está todo na minha cabeça. Então, Senhor, espera um pouquinho aí, daqui a 1 hora o Senhor volta, pode ficar tranquilo, descansando. Eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu já fiz 100 vezes. Pode ser que, muitas vezes, irmãos, as nossas respostas estão prontas. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Só que são pão velho, pão dormido. Elas estão prontas. Você sabe exatamente como responder. Ah, uma mulher está brigando com o marido. O marido não agiu adequadamente com a esposa. Assim que se educa filho. É assim que se faz tal coisa. É assim que se responde. Isso não tem realidade, irmão. E muitas vezes o Espírito Santo nos escandaliza com coisas que vão além das nossas percepções, daquilo que a gente tinha incrustado da nossa cabeça como verdade. Ele vem dar uma desordem. E você fica sem saber nem o que responder. Não é assim? Isso é um chacoalhar de Deus para que você se mova, para que possa buscar na fonte da água viva a realidade de vida.
Vai lá e chacoalha você. Não é, irmão? Para que você comece a comer de novo do pão vivo. Se envolva com as coisas divinas. Deixa o pão mofado para lá. Não é, irmãos, que nós vamos esquecer daquilo que nós aprendemos. É que nós vamos trazer de volta a realidade espiritual e renovar a vida daquelas coisas no nosso coração. Aí nós seremos um escriba, como Jesus disse, um escriba versado no reino de Deus, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mas as coisas velhas são renovadas pela vida, pela dependência de Deus, pela suficiência que vem de Deus e são tornadas novas de novo. Então aquele homem podia pregar 3.000 vezes o mesmo sermão no poder do Espírito Santo. Sem, vamos dizer assim, sem ficar dependendo de si próprio, mas realmente esperando em Deus, na expectativa que Deus fizesse alguma coisa através da sua própria palavra, porque ele disse que faria. Na 100ª vez ele podia dizer assim, eu já sei esse texto, 100 vezes já preguei esse texto, mas ele dobrava os joelhos e ia dizer o que para Deus? Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, não é porque eu sei como guardar que eu vou guardar. Vai dar errado, porque está mofado e velho, irmão. O conselho vai ser para a morte, ainda que a palavra esteja reta como um cano de espingarda. Não vai trazer vida ao coração do filho, da esposa, do parente, não vai trazer vida, porque está mofado. E pão mofado é pão que era bom um dia, mas passou da época. Que o Senhor nos ajude, irmãos, sem mistura, sem desequilíbrio, sem desperdício, né? E o que mais? Sempre com coisas novas. Nada mofado. Sempre coisas novas. Eu já sei o que dizer. Muitos de nós têm muitos textos na mente, irmãos. Mas quanto desses textos o Espírito soprou vida sobre eles? São textos que foram refalados por Deus, que saltaram das Escrituras direto para as tábuas do nosso coração. A gente vê isso com pregadores, irmãos. 2 homens falando a mesma coisa. Um tem carga de Deus, chama-se encargo. Peso da palavra de Deus, como chamavam nos livros dos profetas. Era um peso tão grande sobre eles que eles diziam que poderiam morrer caso não liberassem aquela carga. Os irmãos entendem qual é a diferença de você estar com o coração com uma carga de Deus, um sentimento da parte de Deus, do coração de Deus, segundo a palavra de Deus, no Espírito de Deus, e você soltar aquela carga sobre o coração do Lucas, soltar aquela carga sobre o coração do teu filho, da Amanda, soltar aquela carga sobre o coração do teu irmão. Aquilo cai como um edifício sobre ele. Aquilo derruba as estruturas do coração dele. A resistência vai embora. Amém, meus irmãos? O Senhor nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Há muitas coisas que você poderia considerar diante de Deus sobre essas 4 palavras que vão muito além do que eu estou falando. Porque nós sabemos dos nossos desequilíbrios. Nós sabemos das nossas misturas, irmãos. Nós sabemos onde nós temos desperdiçado o nosso tempo, a nossa vida, a nossa força. Nós sabemos o que nós temos reproduzido como uma coisa no automático, sem realidade, sem vida. Tem gente que faz devocional toda manhã sem vida, irmão. Ele chegou à palavra de Deus. Ele chegou a um livro que fala da palavra de Deus. Ele chegou a uma mensagem. Ele chegou a uma reunião. Ele chegou a um quarto de oração. Ele chegou a falar alguma coisa. Ele chegou em todos esses lugares, mas não chegou a Cristo.
não chegou a Cristo, não tocou a Cristo no Espírito Santo. Não há como tocar a Cristo e sair como a mesma pessoa. Procure todos os encontros de Cristo com alguém. Você pode chegar à palavra de Deus e não se chegar a Cristo. Você pode se chegar a uma reunião da igreja e não se chegar a Cristo. Você pode viver uma vida inteira comungando com os irmãos, abençoando os irmãos, sendo abençoado pelos irmãos e não chegar a Cristo. Há uma grande diferença em tocar a Cristo. E nós precisamos todos os dias comer de Cristo, nos alimentar de Cristo. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue, a verdadeira bebida. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Esse vai dar muito fruto. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Abra o caminho, irmão, para que o Senhor possa se manifestar através dessa vida. Abra o caminho, irmão. Abra o caminho. Considere a mistura. Considere a pureza de motivos, a pureza doutrinal, a pureza do ambiente da sua boca. Aí você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença ao redor de você. Os frutos vão brotar. Ué, mas o que é isso? Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Você vai olhar para uma coisa que aconteceu e dizer assim, nossa, só pode ter sido Deus mesmo. O cristão é alguém que fala isso muitas vezes ao longo da sua vida, um cristão dedicado a Deus. Só pode ter sido Deus. Não pode ter sido eu. Essa reação não é minha. Se eu tentasse com todas as forças da minha alma, não ia ser capaz de produzir isso jamais. Isso é uma coisa de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E vai se surpreender. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude nisso, irmãos. Para que Ele mesmo possa frutificar através da sua e da minha vida. Que nós sejamos um vaso de honra na casa de Deus. Ser útil para o seu possuidor. Habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus é capaz de fazer isso em você. A palavra de Deus é capaz de produzir muito em você, no poder de Deus e através de você, na capacidade que Deus supre. Que nos livremos das misturas, que sejamos cristãos equilibrados, no equilíbrio que só Cristo tem. Amém, meus irmãos? Que não desperdicemos mais tempo. Tenhamos como Cristo uma resolução de vida, um alvo bem firmado. Ninguém o desviou do seu propósito. Lucas 9 diz que ele mostrava no seu rosto que era um homem decidido. Não consigo nem entender o que significa isso, irmão. Mas eu acho que quando você encontrar alguém que sabe para onde vai, qual é o objetivo da sua vida, talvez de alguma forma o rosto dele diga que ele não tem tempo, o rosto diga. Não é aquele, eu preciso dizer para o Felipe assim, ó, não me atrapalha com isso, que isso não é para mim. De alguma forma, ele olhando para mim, vai saber que eu estou com uma intrépida resolução de ir para determinado lugar. Que isso não é para mim e que isso é um atrapalho, uma mistura, um desequilíbrio, uma perda de tempo, coisas que ficam para trás. E eu vou seguir para o alvo que é Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos nessas coisas. Senhor, se o Senhor mesmo não nos edificar, Senhor, nós não temos muito o que dizer. Muitas vezes nós estamos preparados mentalmente, psicologicamente, para as coisas que virão. Mas não são nenhuma delas as nossas escolhas, pensamentos e preparação, aquilo que o Senhor espera de nós. Tu sabes o que precisamos. Tu sabes o que os nossos filhos precisam.
Tu sabes, Senhor, como lidar com a nossa alma. Tu é o pastor e bispo da nossa alma. E nós queremos frutificar. Nós não queremos estar ocupando essa terra, Senhor, como inúteis. Queremos ser diferentes. Nós não queremos ser misturados com o mundo, Senhor. Queremos ser diferentes. Nós não queremos ter a forma do mundo, das roupas do mundo, dos trejeitos do mundo, das palavras do mundo. Nós não queremos ser assim. Nós não queremos andar na expectativa dos homens e mulheres desse mundo, da fama, da riqueza, da glória. Nós queremos agradar o teu coração, Senhor. E nós pedimos perdão a ti que tantas vezes, Senhor, nós desagradamos o teu coração. Tantas vezes nós entristecemos o Senhor. Ainda que o Senhor saiba todas as coisas, Senhor. Mas muitas vezes temos impressão de que te decepcionamos. E sabemos que é isso quando nossos filhos nos decepcionam, Senhor, em uma medida muito pequenininha. Perdoa-nos os pecados, Senhor. Leva-nos para o sangue de Cristo, Senhor. Capacita-nos para toda boa obra. Ó, Senhor, que nós realmente desejemos, Senhor, honrar-te em todas as coisas, para que em todas as coisas tu tenha a primazia, Senhor, porque isso é teu por direito. Tu já existias antes de tudo. Nós queremos honrar o teu nome. Ajuda cada um de nós. Nós não temos nada para te oferecer. Senhor, somos assim, desse jeito, mas não nos conformamos com isso, Senhor. Ajuda-nos. Conduz-nos a Cristo, que possamos ver a vida de Cristo se manifestando através de nós, para que nós possamos dar muito fruto e o nosso fruto permaneça, Senhor. Para que em todas as coisas o Senhor mesmo seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua